Nono volume da obra: Os Mestres do Encanto. Há muito que todos procuravam e nunca encontraram meios de saber. E hoje, tão naturalmente, tão simplesmente em mãos de todos, toda a justificação do mundo e sua criação. Hoje, todos sabendo o porquê estão vivendo. Antes, ninguém sabia o porquê viviam. Viviam porque tinham vida, mas não sabiam o porquê da origem da vida. E hoje, todos sabendo, todos conhecendo o porquê da origem da vida, o porquê da origem do mundo e sua criação. E assim, os mestres do encanto não saberão como agradecer o que há muito lutavam para saberem, o que há muito lutavam para conhecerem. E assim, hoje, em mãos de todos, o que todos procuravam há muito, o que todos desejavam há muito, o que todos precisavam há muito, o que todos solicitavam há muito. Hoje, todas as justificações da razão dessa deformação racional, vindo então em todos e nascendo em todos, a grande satisfação de se encontrarem com o seu verdadeiro mundo de origem, e daí o ponto de partida para conhecerem o seu verdadeiro natural. Muitos achavam impossível chegarem a esta conclusão, porque não podia nascer este esclarecimento aí, na imaginação do animal racional. E assim, hoje, vendo de que forma chegaram todos esclarecimentos em mãos de todos, vindo do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Todas essas revelações que não podiam partir do animal racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E assim, os velhos mestres, todos contentíssimos por terem em suas mãos o que há muito queriam saber, a definição do seu ser, o porquê de seu ser, de onde todos vieram e para onde todos vão. E assim, vejam quantas lutas aí na vida da matéria, para ver se encontravam esta justificação, que não podia, de maneira alguma, sair da imaginação de ninguém, porque não viram como foram feitos, não sabiam como foram feitos, não sabiam como foram feitos, não sabiam como nasceram aí, não sabiam como foram parar aí, não sabiam como o mundo foi feito. Então, não podiam de forma alguma, de jeito algum, conhecerem a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural. Ficavam então com uma infinidade de imaginações, imaginando uma infinidade de modos, de maneiras, para verem se encontravam a origem, e nunca puderam, porque não dependia do animal racional conhecer aquilo que não viu fazer, que quando começaram a se entender e a entender as coisas, já tudo estava aí, feito, nessas condições deformadas. E assim, não podiam de maneira alguma descobrir como foram feitos e como o mundo foi feito. Então, começavam a imaginar, e cada qual apresentando sua fórmula, seu jeito. Talvez fosse assim, por isso, por aquilo, talvez nascesse assim, por isso, por aquilo, uma infinidade de modos, de meios e de fórmulas, que nunca puderam chegar a uma conclusão real, vendo sempre nas falhas berrantes, nas falhas gravíssimas, que não podia ser conforme imaginavam que fosse. Então, aí vinha uma infinidade de contradições, contradizendo todas as formas e todas as maneiras apresentadas filosoficamente. E assim, cada qual filosofando do seu modo, do seu jeito, da sua forma, e os mistérios contradizendo tudo, e os mistérios por desvendarem, os enigmas. E assim, nunca puderam descrever realmente o porquê do mundo
e o porquê de todos. Hoje estão vendo de que maneiras e de que formas. Estão todos sabendo, cientes de como foi, por que foi e de que maneira, de que forma e de que jeito. Hoje todos sabendo a origem do seu ser e a origem dessa deformação racional. E assim, os velhos mestres do encanto, os velhos mestres da deformação racional, alegres e contentíssimos por terem todas as soluções desejadamente, que há muito vinham agonizando numa agonia permanente para ter a solução do mundo e sua criação. E assim, vejam quantas lutas, quantos sacrifícios, quanta penúria para descobrirem o que não sabiam, o que não viram como foi feito. Quantas lutas perdidas, quantas lendas, quantas histórias, quantos contos que encerravam todos misteriosamente. E assim, nunca chegaram a uma conclusão real da definição da origem do seu ser. E hoje, tão simplesmente, em mãos de todos, o porquê da vida de todos e o porquê do mundo. Hoje glorificados com a imunização racional. Então, viviam todos sonhando. Sonhavam com tantas alegorias, com tantas superstições, com tantos caminhos, com tantas estradas, cada qual mostrando a sua. Enfim, uma infinidade de estradas certas que, no fim, encerravam tudo misteriosamente. Então, onde há mistérios, não há soluções. Então os mistérios permaneciam como quem diz: estão todos errados. O certo ainda não é esse. O certo desvenda todos os mistérios, todos os enigmas. O certo define tudo. E assim, vejam quanta caduquice, filosófica e científica. Quanta caduquice, quantos prelúdios. E assim viveram essa temporada toda na categoria de animal racional, vivendo mal e não podendo ninguém dizer o porquê desse mal. Todos à procura do bem, e o bem sempre por encontrar. Então, a caduquice imperava. O fanatismo, esse nem se fala. Fanatizados por histórias, por contos, por lendas, que encerravam tudo misteriosamente, mas não tinham outro remédio. Porque a vontade de todos sempre foi em acertar. A vontade sempre foi boa. Todos queriam acertar, mas não sabiam como acertar. E por não saberem como acertar, o sofrimento a multiplicar sempre. Daí surgindo os desiludidos, os descrentes, por não encontrarem o desejado. Todos desejavam o verdadeiro certo e ninguém nunca pôde provar o verdadeiro certo. Por isso, as agonias de todos eram permanentes. Todos agonizando, vivendo como verdadeiros bichos, por nada de certo e de si mesmos saberem. E dizendo: vamos vivendo a si mesmo, porque o certo um dia vai chegar. E ainda mais dizendo: assim como este mundo teve princípio, ele há de ter fim. E antes desse fim, é provável que todos conheçam o porquê dele e o porquê de nós. Vamos aguardar. Tudo, com o tempo, chega em seu lugar. E assim, hoje, em mãos de todos, o que muitos já vinham aguardando há muito: a verdadeira solução do mundo e sua criação. E assim, hoje, em mãos de todos, a descoberta do verdadeiro mundo de origem do animal racional. E todos sabendo que estão de volta ao seu verdadeiro mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E assim, os velhos mestres, todos maravilhados por terem em mãos o conhecimento da solução do mundo e sua criação. Então, os velhos mestres souberam esperar,
porque já estavam desiludidos de tudo, por não encontrarem uma justificação real que pudesse dizer: está certo. E por nunca encontrarem, é que muitos viviam sem sentirem-se satisfeitos, por verem a nulidade de tudo criado pelo animal racional. Sim, todos queriam saber. Se ninguém nunca soube dizer como foi feito o seu ser, e ninguém nunca soube como foi feito o mundo. E assim, viviam nas trevas. Trevas estas que arrastavam todos para as ruínas das ruínas. E daí, eis a razão do sofrimento geral entre todos. E assim, os mestres do encanto, admirados e assombrados com o universo em desencanto, conhecendo hoje o que é encanto e o que é desencanto, vendo hoje que desencanto só podia ser feito de outro mundo, porque encantado algum materializado nessa terra não podia, de maneira alguma, desencantar-se. Primeiro, que o encantado não sabia o porquê ele assim era, e não sabia o porquê o mundo assim é. Uma vez não conhecendo a sua origem, não podia conhecer o seu verdadeiro natural. Não conhecendo o seu verdadeiro natural, como podia desencantar? De maneira alguma. Quer dizer que o desencanto não podia partir ou surgir do encantado algum. E assim, os mestres de encanto, assombrados, emocionados e admirados com o desencanto de si mesmos e de todos. E hoje, vendo e sabendo que, para desencantar este encanto, somente ou só mesmo de fora, de outro mundo, do mundo que deu origem a esse encanto. Então, o mundo racional desencantando o animal racional, desencantando esse racional deformado, desencantando os racionais puros, limpos e perfeitos que se deformaram em animal racional. E assim, os mestres do elétrico e magnético, todos assombrados, admirados, espantados e satisfeitos por encontrarem no desencanto a solução desse encanto, a solução do seu ser, do porquê do seu ser, a solução do mundo e do porquê do mundo. E assim, os mestres do elétrico e magnético, assombrados com o conhecimento do desencanto. E assim, vejam como no encanto era desolador. Desolador porque a forma parecia imaginariamente ser esta mesma, como muitos imaginavam que o mundo fosse esse mesmo. Imaginavam assim porque não encontravam soluções para deixarem de ser assim. E por não encontrarem soluções para deixarem de ser assim, então diziam: o mundo é este mesmo. Na mesma hora, achavam esquisito o mundo ser esse mesmo, porque não se conformavam de serem como são, sofredores sem solução. Então, como não tinham outra solução para deixarem de ser como são, continuavam com a mesma imaginação. O mundo é esse mesmo. Nascer sem saber porquê e viver sem saber porquê. Sofrer sem saber porquê e morrer sem saber porquê. Viverem no mundo sem saber porquê. Falar que nem papagaio sem saber porquê. E viviam nesse degredo infernal, alimentando o mal de si mesmo, multiplicando o mal de si mesmo, vendo tudo de pior para pior e não podendo dar solução. Não podendo dar solução e continuando a dizer: a vida é essa mesma. Porque não sabiam dar solução do porquê da vida. E por não saberem, tinham que manter todos estes embusteirismos grosseiros. Tinham que manter os males de si mesmos. Tinham que manter todas essas monstruosidades contra si mesmos. Tinham que manter todos os mistérios.
por não saberem dar soluções do porquê estão vivendo, do porquê têm vida, do porquê do mundo e do porquê de sua existência, do porquê da existência do mundo. Vivendo nessas condições todas, por não terem condições de solucioná-las. Então, viviam neste degredo, degredados, sem saberem porquê. Eram degredados por estarem aí, expostos a todos os sofrimentos, sem saberem porquê, sem saberem como se livrarem do sofrimento, e por não saberem, o sofrimento sempre se multiplicando. Os tormentos, as agonias, o desespero, enfim, chegando ao auge da loucura e dizendo muitas vezes: o mundo é um hospício, e por isso todos pensam diferente, cada um como quer, todos desregulados. Enfim, não podemos nunca nos compreendermos, nem nunca sermos compreendidos, porque do jeito que nós somos, por não sabermos o porquê nós somos assim, vamos vivendo, até que um dia possamos saber o porquê somos assim, todos diferentes, cada qual com seu modo de pensar, e dando a impressão de que todos são doentes, cada qual variando do seu modo, do seu jeito, da sua forma. É por isso que, neste mundo, por nós sermos assim, é que há entendimento. Hoje está novo, se entendendo muito bem, e daqui a um pouquinho, desentendidos. Vivemos aqui como falsos personagens, e aparentando aquilo que não somos. Quem aparenta aquilo que não é um falso personagem. Então, a vida desse jeito se tornou uma vida criminosa. Por todos viverem de aparências, enganando a si mesmos e enganando os demais, com as aparências. Portanto, somos todos criminosos. Que vida descompreendida esta nossa! Porque, desta maneira, se torna uma vida nojenta. Faz nojo viver assim, falsamente. Queremos ser direitos sem podermos, porque temos que viver de aparências, aparentando aquilo que não somos, iludindo a nós mesmos e iludindo aos demais. Somos verdadeiros criminosos com aparência de bons, com aparência de santos, de puros, de perfeitos e corretos, sem sermos, porque, se vivemos de aparências, vivemos iludidos e iludindo. E assim, hoje, todos cientes e sabedores do porquê de tudo isto, do porquê tudo isto se constituiu e se formou, se forjou desta maneira inflamatória, que ninguém suporta mais, que ninguém suportava mais, viver de histórias. As histórias não traziam mais conformidades. As histórias filosóficas, as histórias científicas, as lendas. Ninguém suportava mais viver com a barriga cheia de histórias, todos empanzinados, cheios de histórias. E, de formas que chegaram a um ponto tal que sabiam tanto, mas não davam satisfação, com base, com lógica, de coisa alguma, porque é história filosófica, é história científica. Por serem histórias, não podiam, de forma alguma, corresponder ao certo, que todos desejavam conhecer. O certo, a definição do porquê de sua vida, a definição do porquê do mundo. Ninguém sabia. Só sabiam, cada qual filosofar cientificamente, da melhor maneira que imaginavam que fosse. Isto ou aquilo. Mas, vivendo assim de imaginações, criando uma infinidade de imagens, mas não definia coisa alguma, não decifrava coisa alguma. Os mistérios todos aí por desvendarem. Encerravam tudo no infinito.
encerravam tudo no transfinito, e assim por diante, filosofando e não saíam dessa mecânica, dessa matemática que mantinha o encanto, o sofrimento e o pranto, sempre se multiplicando. Então, tudo isso não passou e não passa de um recheio de desventurados. Desventurados sim, por manterem todas as monstruosidades, para o sofrimento e os padecimentos de si mesmos, porque as histórias científicas e filosóficas nunca definiram o certo, nunca divulgaram o certo, sempre mantiveram o encanto e a multiplicação do sofrimento. E hoje, todos com todas as soluções em mãos. O porquê eram assim e o porquê viviam assim, nesse mar de lama que é a matéria, sem poderem dar soluções do porquê dessa vida de matéria. Nunca puderam dar, porque viviam encantados. Ciência do encanto, filosofia do encanto, que mantinha o encanto. E hoje, chegando em mãos de todos, o desencanto. E todos sabendo e conhecendo o porquê estavam aí dessa maneira, como verdadeiros cegos de olhos abertos, olhando todos esses feitos do mundo e sem saberem dar soluções do porquê deles, do porquê da origem deles, e vivendo assim, enigmaticamente, vivendo como um ser misterioso, e por isso nunca deram solução do seu ser, vivendo em um mundo misterioso e sem nunca poderem dar soluções de seus mistérios, enchendo a pança de todos de histórias filosóficas e científicas, e tudo ficando na mesma, tudo sempre na mesma. As soluções desejadas ninguém nunca pôde dar. De onde viemos e para onde vamos, ninguém nunca soube. E hoje, todos sabendo o porquê são assim, o porquê eram assim, conhecendo tudo com base e com lógica. E assim vejam quanto tormento, quantos tormentos feitos de um labirinto desses, dentro de um labirinto infernal, esta vida de matéria, esta vida do mal, que o bem é somente aparente. Vejam o mundo de ruínas, por ser um mundo de matéria, e a matéria, por ser matéria, por si mesma se destrói. Está aí o mundo de ruínas, o mundo das aparências, o mundo dos sonhos. Quem sonha está variando, e quem varia não sabe o que diz, o que fala, nem o que quer. E assim, hoje, todos cientes do porquê assim estavam e do porquê assim são, do porquê vão deixar de assim ser, vão deixar de assim viver, porque está aí, em mãos de todos, a volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Porque hoje já conhecem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Só o mundo verdadeiro do animal é que podia desencantar o animal racional. E assim, os mestres do elétrico e magnético, assombrados, emocionados com o desencanto de si mesmos, e dizendo consigo mesmos: quem eu sou? Nada sou, porque não sabia dizer o porquê sou assim. Não sabia dizer de onde vim e para onde vou. Então quem eu sou? Que não sabia o porquê que meu ser era de lama, era de matéria. Quem sou eu? Não sabia, porque vivia neste mundo sem saber porquê. Quem sou eu? Que vivia como um papagaio sem saber porquê. Enfim, os mestres do elétrico e magnético, os mestres da matéria, os mestres do mal, os mestres conservadores do mal, os mestres que mantinham a multiplicação do mal, por não saberem se desligar do mal. Então, multiplicavam o mal.
E hoje, sabendo por que viviam monstruosamente assim dessa maneira, monstruosamente assim desse jeito, multiplicando as monstruosidades, admitindo as monstruosidades por não saberem se livrar delas. A vida do mal tinha que multiplicar o mal. A matéria é mal, e por isso diz matéria, mal puro. E quem multiplica o mal, o que é? É um monstro. É um monstro sem saber por quê, por a origem ser de monstro. E assim, os mestres do elétrico e magnético viviam a vida inteira à procura do bem, e vendo sempre a multiplicação do mal, porque na matéria, no mal, não podiam encontrar o bem de forma alguma, a não ser o bem aparente, o bem traiçoeiro, o bem do pavor. E assim vejam que vida cabalística, todos com seus modos, suas formas, mas nunca alcançando o objetivo, que é o bem, pois a vida é um mal, por ser de matéria, e por isso o mal por si mesmo se destrói. O mal só multiplica o mal, e não o bem. Então, como podiam encontrar o bem no mal? De forma alguma, somente o bem aparente. O bem aparente não é o bem verdadeiro. Por isso, por viverem sem saber por que viviam, é que viviam sem terem em que se basear. Viviam sem lógica, viviam de imaginações supersticiosas, de engodos grosseiros, de esperanças que não tinham mais fim, esperando sempre tudo melhorar, sonhando desta maneira com melhoras e vendo as pioras, tudo piorando cada vez mais e tudo se multiplicando cada vez mais de pior para pior, sonhando em busca do bem, cheio de esperanças, que é a última que morre, e tudo não passando de um sonho de sonhadores, de pesadelos infernais, porque a vida na matéria é a vida do mal, é a vida do desassossego. Ninguém tem sossego no mal. Não podem ter sossego. E por isso, ninguém nunca teve sossego. Porque o mal por si mesmo se destrói. Uma coisa que vai se destruindo, como pode encontrar o sossego? De jeito algum. Como pode encontrar a paz de si mesmo? De maneira alguma. Por serem seres em decomposição, seres em destruição, é que o mal por si mesmo se destrói. Então falavam em sossego, mas ninguém tinha, nem tem. Falavam em paz, ninguém tinha, nem tem. Falavam em felicidade, mas ninguém tinha. Tudo aparência só. E as fantasias sempre para ludibriar, emocionar, sugestionar, com as artes para completar as sugestões e as emoções, para completar o colorido da destruição dos seres. Essa aparência toda, tentações todas, esse colorido, esse florido, encantava mais e muito mais os que viviam sonhando, sonhando como pedra. Então diziam: que lindo, que primor, que perfeição. Enfim, esses floreios todos. Os sonhadores esquecendo que o seu ser é de lama, esquecendo que o seu ser é de matéria, esquecendo que tudo é de matéria, e matéria não tem valor, esquecendo que tudo são ilusões, esquecendo que é um iludido e que está sempre iludido, esquecendo que está sonhando e por isso não sabe por que vive, não sabe o que diz. Afinal, quanta papagaiada, quantas ilusões e daí a multiplicação do sofrimento e dos padecimentos.
Veja o mundo do encanto, o mundo das ilusões, como era tão pavoroso. E era. Sim, porque agora está aí em suas mãos o desencanto. Veja que mundo pavoroso! Tudo para ludibriar, sugestionar, sonhar e sofrer sem saber por quê. Padecer sem saber por quê. Morrer sem saber por quê. O sonho de pedra. Está aí, hoje, em mãos de todos, o maior tesouro, a maior riqueza, a imunização racional. E assim vejam como se constituiu a vida desta maneira. E assim, as aparências e as esperanças faziam com que todos fossem vivendo alimentados pelas ilusões, pelas fantasias e pelos sonhos, e todos chegando em certo ponto da vida, que os mais desiludidos dizendo consigo mesmos: estou cansado de viver. Não aguento mais viver neste mundo assim. Eu não compreendo o porquê de tudo isto que se passa. Quantos desanimados, desiludidos, dizendo: eu não aguento mais viver assim, não suporto mais essa vida. Eu precisava desaparecer, porque estou decepcionado com este mundo e com esta vida. A vida já me encheu de uma tal maneira que eu não tenho mais prazer de viver. Enquanto vivia iludido, vivia de esperanças. E hoje estou desiludido e acabaram-se as esperanças. O melhor presente que o dono deste mundo pode me dar é me carregar daqui para fora. Muitos diziam isto, cansados de sofrer, cansados de penar, chegando a ponto de desanimar e dizendo consigo mesmos: enquanto estamos iludidos e esperançosos, vamos lutando. Cheios de esperanças e cheios de ilusões, mas, depois que terminarem as ilusões e as esperanças, então caem na realidade da vida. E quando caem na realidade da vida, não têm prazer de viver. Vivem porque têm vida, mas não que tenham prazer de viver. Este é o fim de todos os iludidos com a vida. É o fim de todos que vivem de esperanças. Chega um ponto que se desilude de uma forma tal que só pensa em desertar da vida. Este é o mundo de matéria, onde, quando estão iludidos, quando estão esperançosos, falam em maravilhas, falam em belezas, falam em riquezas, falam em lindezas, enfim, estão sonhando. Enquanto iludidos, vivem a sorrir com a vida. Depois de desiludidos, tudo isto desaparece. Vejam a vida da matéria, a vida do mal, enquanto cheios de ilusões e de esperanças, vão lutando, guerreando. Quando terminam as esperanças, quando terminam as ilusões, caem na realidade. Perdem o interesse por completo da vida e se revoltam de viver. Então, começam a viver empurrados, mas não que tenham prazer de viver. Está aí o mundo da matéria, o mundo do mal, e por isso tudo se acaba mal, porque nada do mal pode acabar bem. Tudo acaba mal, e por isso, depois de morto, ninguém suporta mais. Tem que enterrar logo, começa a derreter e o odor é insuportável. E assim, vejam o ridículo da vida das aparências, o ridículo da vida das ilusões, o ridículo da vida dos sonhos, o ridículo da vida das fantasias e das artes, o ridículo da vida da matéria, a vida do mal, que por si mesmo se destrói. Que vida! Que vida é esta tão chocante e humilhante de descrever? A vida da matéria, a vida da destruição de si mesmo, porque o mal
por si mesmo, se destrói. Pensam, iludidamente, que estão vencendo, esquecidos que estão sendo vencidos e destruídos. Mas, por estarem iludidos, julgam e pensam que estão vencendo. Esquecem do seu ser de matéria, de tão iludidos que estão, e o mal, por si mesmo, se destrói. Então, esquecem que estão sendo destruídos. As ilusões fazem pensar o contrário. Fazem pensar que estão vencendo. Como iludidos, não estão vendo que estão sendo vencidos, porque não estão vendo que estão sendo destruídos. Vejam as ilusões e vejam os sonhos. O sonho é tão grande, de olhos abertos, que a pessoa fica embriagada pelas ilusões, pelas fantasias e por tudo quanto é de material. E assim, a vida na matéria, horrorosa, horrorosa, porque é um mal. Matéria é um mal, e o mal, por si mesmo, se destrói. Então, vencendo o quê? A si mesmo? Pensam que estão vencendo e sempre vencidos, e por isso, sendo destruídos até o extermínio. Então, vejam que vida traiçoeira, de traidores de si mesmos. Pensam que estão vencendo e estão sendo vencidos. Pensam que estão construindo e estão se destruindo. E assim é a vida dos sonhadores, que sempre, mais cedo ou mais tarde, caem na realidade da vida. O tempo passa como um relâmpago e a vida do nada acaba, tudo em nada. Isto não é insignificante crítica da vida da matéria, da vida do nada, da vida do tudo aparente, que surgiu do nada, formou-se do nada e acaba em nada. E todos sonhando com este nada, como se tudo fosse, por estarem iludidos com as aparências. Está aí um remendo para os materialistas, que pensavam que na matéria estava tudo, e hoje vendo o ridículo dos ridículos, do que é a matéria. O mal está abaixo do ridículo. A matéria é o quê? Um mal com aparência de bom. Que chazinho gostoso esse para equilibrar os desequilibrados. E assim, hoje, os mestres do elétrico e magnético, desencantados, alegres e satisfeitos, por encontrar a estrada real, a estrada que procuravam há muito, a estrada verdadeira do animal racional, a estrada do mundo de origem do animal racional. Hoje, todos cientes da origem, todos alegres e contentes por terem em suas mãos o maior tesouro, o maior brilhante do mundo, que é a imunização racional. Há muito que procuravam descobrir a sua origem, a sua verdadeira origem, e nunca conseguiram. Os mestres do elétrico e magnético há muito que procuravam descobrir a origem do mundo e nunca conseguiram. E hoje, todas essas soluções em mãos de todos, abrilhantando todos com o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, o mundo que deu consequência a esse em que habitam, a essa deformação racional, que por muito que esforcem as suas imaginações para encontrar o certo, nunca poderiam, como nunca puderam encontrar o certo. E hoje, em mãos de todos, o verdadeiro certo. Hoje, todos conhecendo e sabendo o que é imunização racional. No princípio, como não sabiam e quando não conheciam, fizeram grande espanto, grandes dúvidas. Mas isto é natural do animal encantado. O animal é assim mesmo,
de tudo duvida e de tudo desconfia.